Meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Nós queremos, em alguns minutos, desenvolver uma reflexão na Palavra de Deus e, como sempre, nos debruçarmos sobre a narrativa bíblica, a crônica bíblica. Isso nos faculta um aprendizado glorioso, porque Deus fez com que os acontecimentos eles ficassem registrados com um propósito pedagógico, né? Então, em todos os registros bíblicos, nós temos inúmeras lições e princípios morais que, aplicando com sabedoria a nossa vida, nós podemos ajustar a nossa conduta, melhorar a nossa conduta e, consequentemente, vivemos uma vida mais satisfatória. E, nesta oportunidade, eu gostaria de considerar no livro de Eclesiastes, capítulo 12, o primeiro versículo. Isso é muito lido, principalmente em trabalho de jovens, para a mocidade, pelo conselho que está inserido neste versículo. Então diz assim, Eclesiastes capítulo 12, versículo 1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos, dos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento, ou não tenho neles prazer. Bem, nós temos, ao longo de todo o texto bíblico, muitos conselhos diretos para que nós possamos aplicá-los ao nosso viver. E este é um dos principais. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. A palavra de Deus, ela nos ensina a considerar, sim, a Deus em tudo que formos fazer, nas nossas escolhas, nas nossas decisões, nas direções que nós, porventura, viemos avançar nesta vida. Eu gostaria de colocar nesta reflexão que, a meu ver, aquilo que os filósofos chamam de cosmovisão, então eu tenho a minha, você tem a sua, a maneira como analisamos e vemos tudo que está à nossa volta. Na minha concepção, na minha cosmovisão, a nossa vida, a minha e a sua, constitui um encadeamento de pelo menos 3 coisas: oportunidades, escolhas e consequências. As oportunidades precisam ser aproveitadas. As escolhas precisam ser feitas. E as consequências? Eu costumo dizer que as consequências, elas não exigem nada. As consequências vêm sobre nós pela escolha que fizemos na oportunidade que tivemos. Também, na minha concepção, quando nós olhamos para alguém, nós estamos olhando já para o resultado das escolhas que ela fez. Porque é óbvio que, ao longo do tempo, nós vamos construindo um histórico de vida. E esse histórico de vida, ele tem um peso, não é? Que vai retornando para nós as consequências do que pensamos, do que escolhemos, do que fizemos. E aqui nós temos lido, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. É óbvio que é quando jovem que nós tomamos as decisões mais importantes da nossa vida. E claro que existem escolhas, decisões mais simples, que a consequência dela é temporária, mas existem decisões, existem escolhas
que vão repercutir pelo resto de nossas vidas. Eu costumo dizer que todos nós, em um momento ou outro dessa vida, temos que fazer escolhas. E a melhor escolha nem sempre é mais fácil, mas é a que não permite piorar o que já está ruim. Então nós temos que ter equilíbrio e sabedoria para fazermos estas escolhas. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Por quê? Antes que venham os maus dias. Se eu perguntasse aqui para qualquer pessoa, o que são os maus dias desse contexto? Alguém ia dizer, olha, maus dias aí é velhice. Porque a Bíblia está dizendo, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias. Mas eu gostaria de contrariar, se é que você tem essa concepção, contrariar a sua opinião e dizer que maus dias aqui não são exatamente a velhice, mas sim a hora de pagar pelos erros cometidos ao longo da vida. Por que eu digo isso? A realidade da vida nos mostra, nos convence que há muitos velhos felizes e há muitos jovens tristes. Por que existem velhos tristes, velhos felizes e jovens tristes? Porque, meus queridos, a velhice é um tempo em que chega o momento de nós convivermos com as consequências das nossas escolhas. Eu escrevi uma crônica, obviamente que eu não tenho tempo aqui de discorrer sobre toda essa crônica, mas eu escrevi uma crônica em que um senhor está sentado em um banco de jardim quando um jovem se aproxima e, ao invés de seguir, ele pergunta àquele senhor, aquele ancião que está sentado, é ruim ser velho? E o jovem, e o senhor responde ao jovem, meu filho, como você é, eu já fui. E como eu sou, você vai tentar ser. Porque muitos jovens não envelhecem. No meio da conversa, um casal senta-se ao lado deste homem, deste senhor. E o casal fica ali ouvindo a conversa do velho com o jovem. E o velho diz ao jovem, na sua idade, eu me preocupava mais em fazer do que com as consequências do que eu fazia. Porque eu tinha aquele ímpeto de querer fazer e nem sempre eu pensava nas consequências do que eu fazia. O casal que sentou-se ao lado deste senhor resolveu entrar na conversa e, pedindo educadamente licença, o senhor que sentou disse, eu posso me pronunciar? E o jovem disse, claro. Então o homem se apresentou. Eu sou o tempo, meu jovem, e o meu trabalho é levar as pessoas sempre para frente. Algumas vezes eu aborreço, algumas vezes eu alegro as pessoas. Por quê? Perguntou o jovem. Meu jovem, disse o tempo, eu aborreço as pessoas às vezes porque elas gostariam de continuar fazendo o que estavam fazendo. Mas eu provoco mudanças em suas vidas e às vezes elas precisam parar de fazer o que estavam fazendo, mesmo gostando do que estavam fazendo. Mas outras ficam felizes porque eu também crio outras oportunidades e situações e elas se afastam
de coisas ruins que precisam ser deixadas para trás. A mulher que estava ao lado pediu licença e também entrou na conversa. E ela disse ao jovem: permita-me apresentar, meu jovem, eu sou a lembrança, esposa do tempo. E a lembrança disse ao jovem: ao contrário do meu marido, o meu trabalho é levar as pessoas para trás. E o jovem, admirado, perguntou: mas como? Ela disse: meu jovem, o tempo leva as pessoas para frente, mas eu, como lembrança, eu levo as pessoas para trás. Até elas verem, encararem tudo que fizeram. E como o tempo já tinha dito, a lembrança repetiu: às vezes eu alegro as pessoas, e às vezes eu as entristeço e até as desespero. E o jovem disse: por quê? Porque aí a lembrança respondeu: meu jovem, quando eu levo as pessoas até o que elas fizeram, muitas se alegram, porque acertaram, porque agradaram, porque ajudaram, e elas ficam felizes, porque fizeram algo de bom que beneficiou pessoas. Mas muitas vezes, no retorno que eu faço com essas pessoas, elas encaram coisas ruins que fizeram, magoaram, entristeceram, prejudicaram. E às vezes, essas pessoas choram copiosamente, arrependidas do que fizeram. E algumas até se desesperam, porque não há mais como pedir perdão às pessoas que elas ofenderam, que elas entristeceram, que elas aborreceram, porque essas pessoas não existem mais. Então, meu jovem, eu quero dizer que você convive com esses dois fenômenos, o tempo e a lembrança. E, queridos, isso faz parte da nossa vida. Nós avançamos pelo tempo, fazendo coisas ou desfazendo coisas. E tudo isso haverá de repercutir em um momento ou outro da nossa vida. Por isso que a Bíblia, ela nos ensina: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, não necessariamente velhice. Maus dias é aquele período em que nós temos que conviver com as consequências do que fizemos. Mas, como diz Provérbios, se nós reconhecermos a Deus em todos os nossos caminhos, então nós vamos ajustar as nossas escolhas, as nossas decisões, de maneira equilibrada, sábia, e poderemos, até o final da nossa vida, conviver com uma consciência leve e com a bênção de Deus, porque nós não vivemos aleatoriamente, mas sempre voltados para os princípios que Ele estabeleceu. Deus vos abençoe. Como é bom ouvirmos palavras que confortam, estimulam, direcionam a nossa vida, principalmente quando essas estão fundamentadas na Palavra de Deus. Eu te convido a se inscrever em nosso canal e também ativar as notificações para que você se intere, de todas as mensagens que estamos produzindo, e isto fará toda a diferença em sua vida. Deus te abençoe.